hidricotérmica, que são absolutamente fundamentais, e o potencial está lá. A segunda área é a área da geração descentralizada. E aí a revolução tecnológica tem sido significativa. O caso do solar. O solar fotovoltaico, nos últimos 5 anos, sofreu uma descida de 70% dos seus chamados levelized cost of energy, ou seja, os seus custos de produção. E não tínhamos dúvidas que, no final desta década, a energia solar será a fonte mais eficiente em muitos países, desde que o recurso exista, não é? A Europa exagerou a fazer solar, sobretudo em países onde havia pouco sol, mas, portanto, convém que haja sol. Fazer vento convém que haja vento. Não são decisões artificiais, seria ridículo o contrário, mas fizeram-se muitas. Mas a evolução tecnológica nas energias renováveis e aquilo que tem sido, no fundo, o aumento da eficiência na geração descentralizada é uma notícia absolutamente decisiva para esta geração descentralizada e para aquilo que é o acesso generalizado à energia nas pessoas no mundo. Agora, centralizado e descentralizado, o que é que isto tem em comum? Tem em comum que é absolutamente necessário pôr isso na agenda política, que é absolutamente necessário que haja enquadramentos de proteção ao investimento, que já foram aqui referidos, que é absolutamente necessário que haja enquadramentos de regulação, portanto, enquadramentos regulatórios claros, duradouros, ou seja, é preciso dar visibilidade. É preciso também, terceira condição, que haja os mercados a funcionar. Ou seja, que ao longo da cadeia de valor, desde a geração à distribuição ao consumo, que obviamente no fim tem que ter um elemento necessário de cobrança, que as cadeias funcionem, que essa cadeia de valor funcione. E isto é uma estrutura complexa de montar, mas é uma estrutura absolutamente decisiva, com uma enorme vantagem, é que a componente dos recursos próprios, e em particular da questão das renováveis, é um self-feeding, portanto é um processo de círculo virtuoso com um impacto multiplicador colossal, ou seja, o acesso à eletrificação tem, a nível de segurança, educação, saúde, toda esta cadeia é imediatamente influenciada pelo acesso à eletricidade e por aquilo que é o aproveitamento, em particular, dos recursos endógenos. E as taxas de eletrificação são muito diferentes. Na CPLP temos 100% em Portugal e Brasil, 94% para Cabo Verde, São Tomé à volta de 60%, mas temos países abaixo dos 40%, Angola, Guiné-Bissau, ou seja, 40%, 30%, 20%. Estes números são absolutamente decisivos para mudar aquilo que é a capacidade de criação de riqueza e a influência destes países, que já hoje têm, porque são exportadores de petróleo, mas uma influência direta na alteração. Eu acho que a capacidade e estas redes que estão a ser criadas, e estas iniciativas políticas, as duas que foram aqui referidas ontem, e aquilo que é o papel das empresas, é muito claro, é poder oferecer soluções, sendo aquilo que são o checklist daquilo que há a fazer, é muito claro. É muito claro, é simples, mas depende, muitas vezes, de ajudar a que haja esta estrutura em que muitas vezes, eu gostava de dizer que a língua obviamente facilita, porque a complexidade da estruturação disto, da regulação ao modelo de negócio, à capacidade de implementação, a língua é um fator decisivo. E Portugal, em muitos casos, já viveu também esses dramas, não é? O caso típico, porque é que Portugal, e isso aliás faz parte de um título famoso do Paul Krugman, Prémio Nobel de Economia, como sabem, e que fala sobre o facto de não haver um paradoxo, é que Portugal, o produto mais comido em Portugal é o bacalhau. Não é? O produto típico português é um produto que não existe em Portugal. Tem muito a ver com um fator, era a capacidade de ter proteínas relativamente baratas, que conseguiam ser preservadas sem precisar de eletricidade. Para além, obviamente, temos pescadores que iam lá buscá-lo, não é? Que é um aspecto essencial. Mas a eletrificação determina tudo, inclusive o facto de ter uma proteína que, na altura, por unidade monetária, e a sua capacidade de preservação é essencial. Portanto, o que eu estou a dizer, a eletrificação, em particular com recursos renováveis, é um elemento absolutamente decisivo na agenda política destes países, mas devia ser também, não é, o Energy for All,
é qualquer coisa que já se fala muito nos fóruns, mas que não é ainda, do ponto de vista dos grandes projetos e de financiamento internacional, uma prioridade na agenda. E ainda é, eu diria que em 90% dos casos das grandes companhias mundial, está fora do seu business plan. E tem que estar na agenda política, tem que estar na agenda de financiamento internacional e tem que se criar condições para que esteja também na agenda dos grandes investidores nesta área. Era isto que eu queria partilhar. Muito obrigado. Muito obrigado, António, e sobretudo pelo ênfase colocado na questão da eletrificação. Eu penso que nós temos 4 grandes tendências na evolução da matriz energética mundial. A eletrificação progressiva é uma delas, combinada com a descarbonização, a localização e a otimização das redes. E penso que esse é um aspecto muito importante. E também a parte das tecnologias, nomeadamente a geração distribuída e provavelmente daquilo que vai ser a grande invenção, uma das maiores invenções do século XXI, que está a caminho, que é a armazenagem à escala da rede, que pode mudar muito do jogo da energia. Eu ia passar agora a palavra ao engenheiro Carlos Gomes da Silva, da Galp. A Galp é um dos exemplos que eu costumo dar sempre quando se fala da CPLP, porque na área da energia a Galp é a CPLP da energia, está presente em todos os 9 países da CPLP, quer no upstream, quer no downstream, e eu acho absolutamente notável. Quer dizer, temos uma companhia que lutou por este conceito ainda antes dele aparecer. Faz favor, Carlos. Muito obrigado, António. Bom dia a todos, Sr. Ministros. De facto, assim é. Eu há pouco estava a ouvir o Sr. Ministro do Petróleo e dos Recursos Minerais de Timor a falar sobre as redes de energia e eu diria não foi um acaso que as coisas assim aconteceram. De facto, a Galp Energia soube ao longo das últimas décadas, por estratégia e por convicção, usar a língua portuguesa como um fator de alavancagem daquilo que é hoje a sua estrutura de negócios. Portanto, eu acho que é um exemplo, terá seguramente aspectos a melhorar, muitos deles, mas pode ser um exemplo para, de forma embrionária, potenciar aquilo que é a chamada rede de energia que aqui falada e que eu acho que é um conceito interessante no contexto da CPLP. Eu começar por pegar, se calhar aqui, para dar fio condutor à conversa, o tema da eletrificação que o António coloca é um tema necessariamente importante, mas nós temos que andar um passo para trás. Temos que perceber exatamente o que é que vai ser o desafio das próximas décadas em termos de desenvolvimento da humanidade, como é que o desenvolvimento e o progresso vai fazer, quantas novas almas humanas é que vamos ter na superfície da Terra, que vamos ter que alimentar, que vamos ter que ter energia, que vamos ter que ter água, saúde, e tudo isto se intercepta. Não há uma solução, do ponto de vista energético, naquilo que é a luz do nosso conhecimento atual, para fazer face a este desafio que o mundo terá pela frente. Um cabaz, um mix, uma matriz energética, como referes, complementar e equilibrada, será seguramente aquilo que terá como receita principal para os próximos anos. Se nós olharmos para aquilo que são as fontes que mais ou menos a indústria, as diferentes indústrias e a Agência Internacional de Energia nos vai dando, de facto, todas as energias vão crescer, o mix energético vai variar, o peso relativo de cada uma das energias naquilo que é a sua base primária vai alterar-se, mas é curioso ver que, por um lado, o investimento nas energias renováveis vai continuar a ser cada vez maior e o seu peso vai aumentar na matriz energética e vai crescer assim também mais rápido. O gás natural vai ocupar seguramente um papel também muito importante e que tem que ver, está muito ligado também a esta tendência da descarbonização que se vai vendo, mas por outro lado temos o carvão a perspectivar-se como talvez uma das energias que vai aumentar o seu peso relativo Exatamente. Na matriz energética. E, portanto, um pouco como lá atrás se dizia, a idade de cada uma destas energias não termina só por decreto. A idade da pedra não terminou porque acabaram as pedras, terminou porque houve alteração de paradigmas, de decisões, de princípios. E, portanto, é nessa medida que eu colocava a questão. É verdade, e enfatizo, de facto, nos últimos 8 a 10 anos, o espaço da lusofonia foi um dos contribuintes mais fortes para aquilo que é a colocação de novos recursos e de novas reservas no sistema energético. De facto, quando falamos dos 50% de todas as descobertas que foram feitas, e foram
no deep offshore, portanto, nas águas profundas e nas águas ultra profundas, onde a investigação e a tecnologia foram aspectos essenciais. Eu já gostaria de voltar também a este tema. É verdade que no panorama global representou quase 30%. Isto, de facto, dá aqui um peso da geopolítica, daquilo que é a CPLP, que está muito para além daquilo que nós, às vezes, conseguimos perspectivar. De facto, se há área, se há atividade onde todos juntos representaríamos seguramente muito mais e teríamos a lógica do 1 mais 1 valer mais que o 2, seguramente que este é um dos setores. Com esta força, com este impacto, e tendo em conta aquilo que vai ser necessário investir nos próximos anos, nas próximas décadas, estima-se qualquer coisa como 15 trilhões de dólares, tu há pouco falavas em cerca de 1,5, 1,6 trilhões cada 3 anos. Só no espaço da lusofonia vamos ter um investimento à volta de 1,5 trilhões de dólares na área do oil and gas nos próximos 25 anos. Isto de facto, é toda uma geração de economia dinâmica, de riqueza, de criação de valor, que não pode ser desperdiçada. E, portanto, há aqui, se quisermos, nesta geocentralidade e naquilo que eu chamaria como um catalisador que a CPLP pode ser, há aqui 3 pilares que têm que ser tidos em conta. Por um lado, é a sustentabilidade. Nós, a sustentabilidade, podemos vê-la não apenas só pelos aspectos da disponibilidade. De facto, o ter uma matriz que é complementar ajuda-nos a que, de facto, quando chegamos à noite a casa e ligamos o interruptor ou quando vamos a um posto de abastecimento e carregamos o nosso veículo, não haja interrupções de funcionamento. E, portanto, tem que haver aqui complementaridade da solução e tem, por outro lado, ela tem que ser feita numa lógica de que a integração no seu contexto e naquilo que é a lógica dos impactos, e aqui já foram hoje falados, também sejam endereçados. Os temas de uma economia sem carvão ou sem carbono e de uma economia em que nós possamos, de alguma forma, fazer mais investimento e tenhamos os incentivos certos para que o investimento na redução do carbono possa ser feita, tem a ver com questões também de políticas, de opções, de previsibilidade, de estabilidade daquilo que são os caminhos, mas também de ambição. De ambição para quê? Para precisamente pôr o investimento certo, na orientação certa e para podermos ser depois rigorosos na maneira como acompanhamos. De facto, ainda muito recentemente,